Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live semanal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde estamos navegando pelo mundo espiritual, conhecendo e compreendendo o futuro que nos reserva a partir dos capítulos do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Antes de iniciarmos a viagem pelo capítulo 9, vamos agradecer a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estarmos juntos, compreendendo, conhecendo o local para onde vamos no futuro. E assim dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje, no Papo Espírita, vamos conhecer o capítulo 9, que aborda os problemas de alimentação. André Luiz, na cidade Nosso Lar, ainda em processo de adaptação na colônia espiritual, caminha com Lísias pelos belos jardins e questiona sobre o abastecimento, estranhando a ausência de um Ministério da Economia. Lísia explica que a história de uma grande reforma realizada pelo governador-geral atual, que buscou reduzir as expressões materiais da colônia, especialmente na alimentação. Segundo Lísias, há cerca de um século, recém-desencarnados traziam vícios terrenos, exigindo mesas fartas, bebidas excitantes e hábitos grosseiros, o que sobrecarrega os ministérios, com exceção do Ministério da União Divina. Então, o governador promoveu uma transição para uma alimentação mais sutil, baseada principalmente na respiração, com a absorção de princípios vitais da atmosfera e na ingestão de água, com elementos solares, elétricos e magnéticos. Essa mudança enfrentou forte resistência durante décadas. O governador convidou 200 instrutores das esferas elevadas, promoveu reuniões, excursões educativas e demonstrou paciência, mas também firmeza. Houve protestos, enfermidades temporárias, rebeldia, especialmente no Departamento de Regeneração, hoje Ministério da Regeneração, distúrbios internos e até uma tentativa de invasão do umbral. Após anos de perseverança, incluindo medidas enérgicas como isolamento de recalcitrantes, redução drástica de auxílio externo e ativação das defesas da colônia, a reforma foi vitoriosa. Hoje, apenas os Ministérios da Regeneração e do Auxílio mantêm suprimentos mais substanciais para os necessitados. Nos demais permanece a sobriedade, elevando o nível espiritual geral da colônia, e o capítulo termina com André Luiz refletindo sobre esta profunda lição. Realmente, né? É um capítulo extremamente importante. Então, nós podemos deduzir do capítulo que a alimentação no plano espiritual é energética e adaptável no nível evolutivo e não puramente material. No mundo espiritual, o alimento principal é a absorção de energias vitais da atmosfera por meio da respiração, complementada por água energizada. Isso contrasta com os hábitos carnais da Terra. Um comentário nosso que essa ideia reforça o princípio espírita de que o espírito é um ser real e o corpo, físico ou perispiritual, é um instrumento. Mostra que a morte não elimina as necessidades, mas a sutileza conforme o progresso moral e mental. É uma lição prática de que hábitos terrenos criam necessidades artificiais
que podem ser eliminadas. E vamos ouvir uma música que esclarece melhor a respeito da alimentação no plano espiritual. No plano espiritual não há mesa nem banquete. O alimento é luz que o espírito recebe. Inspiração divina que nos aquece. Energia pura que o ser renasce. Água energizada pelo sol e magnetismo. Nutre a alma sem peso, sem seu egoísmo. Diferente da terra com carne e ilusão. Aqui a forma sutil é elevação. O corpo perispiritual é apenas instrumento. O espírito real não precisa de sustento. Quanto mais evolui, menos matéria exige na luz. Ele se nutre na prece, ele se dirige. Hábitos carnais criam necessidades vãs que após a morte ainda nem os irmãos, mas com o tempo expulsos ele se liberta, transcende o material e na luz se alimenta. Morte não acaba com as nossas necessidades, se transforma conforme as qualidades. Quem viveu no excesso sente fome de ilusão. Quem viveu na prece vive na elevação. O espírito eterno busca a fonte interior. O verdadeiro pão é amor e luz maior. Deixa a matéria quem acende é mais tua visão. Alimenta a tua alma com divina respiração. É uma pena, né, gente? Que chegando no plano espiritual, não teremos aquele churrasquinho que todo gaúcho gosta, aquele peixinho que o Catarina também gosta, mas paciência, né? Temos que seguir em frente com uma alimentação mais fluídica. Também, no capítulo, nós compreendemos que os vícios e paixões materiais persistem após a morte e precisam ser reformados gradativamente. Recém-chegados duplicavam as exigências materiais, levando a abusos e sobrecarga na colônia. A reforma foi necessária para promover a libertação espiritual. Nós comentamos que isso ilustra a continuidade da vida e da personalidade após a morte. Não há transformação mágica. Os vícios nos acompanham, assim como as nossas qualidades. E a paciência do governador ensina que a evolução exige tempo, educação e exemplo, sem imposições violentas, num paralelo claro de que precisamos fazer a nossa reforma íntima aqui na Terra. A gente foge dela, não foge? Acha que a reforma íntima é para os outros, não para nós. Então, vamos analisar isso a partir de uma música que trata dos nossos vícios e padrões mentais que continuam após o retorno à pátria espiritual. Ao cruzar o portal, o homem não se apaga. Traz consigo os vícios da vida que não larga. Exigências da terra, desejos enraizados. Chegam em nosso lar, ainda aprisionados. Mesas fartas pediam bebidas excitantes, carregavam costumes de tempos ignorantes. A colônia sofria com tanta exigência, o peso da matéria gerava resistência. Não há transformação mágica no além. O que fomos na terra continua também. Personalidade segue, caráter não se perde. A reforma é lenta, mas a luz nos concede. O governador sábio com paciência santa ensinou devagar, sem pressa,
Pensando em 40, educação e exemplo, diálogo fraterno para libertar a todos do jugo terreno. Reforma íntima é obra de cada dia, aqui ou na terra, a mesma via. Os vícios que trouxemos precisam ser curados, com tempo, amor e esforço seremos transformados. Continuidade da vida, grande lição. O que semeamos na terra, colhemos então, que hoje em vida física já nos reformemos, para que ao chegar lá, mais leves estejamos. Realmente, com este capítulo, nós aprendemos que, ao chegar na pátria espiritual, não viramos santos, mas também não viramos demônios. Chegamos lá com mais do mesmo que nós somos aqui na Terra. Então, é importante a gente compreender isso e agradecer a Deus pela oportunidade do retorno através da reencarnação, onde a gente vai evoluindo espiritualmente. O terceiro ponto que nós extraímos deste capítulo é sobre a liderança sábia do governador do nosso lar, que combina firmeza, paciência, diálogo e medidas enérgicas quando necessário. O governador não puniu os opositores, não, mas explicou, educou, ouviu e, diante das crises graves, no caso de rebeliões e ameaças de invasão, tomou decisões importantes como o isolamento, fechamento temporário dos serviços e colocou as defesas em funcionamento. Após a vitória, é claro que houve regozijo e reconhecimento. Então, aqui nós temos uma lição extremamente importante para nós encarnados. Porque o governador do nosso lar é um belo modelo de governança espiritual. E é também aplicável à nossa vida prática. Nas 3 esferas do poder aqui no planeta, municipal, estadual, federal, e um dia teremos um governo mundial, não é o autoritarismo, não. Mas todos nós temos responsabilidade com amor e justiça. Então, a indignação do espírito manso e justo mostra que a bondade não significa fraqueza. Líderes espirituais ou terrenos devem equilibrar misericórdia e rigor pelo bem coletivo. Infelizmente, isso é muito pouco aplicado aqui no planeta Terra, mas estamos evoluindo. Os espíritos dizem que daqui a 30, 40 anos entraremos na condição de mundo de regeneração, então até lá teremos uma evolução dos nossos governantes. E vamos à música. O governador leva de bondade, mas sabia que o amor também pede verdade. Vindo com carinho, com paciência, mostrou um novo caminho com sabedoria e ciência. Diante da rebeldia, da forte oposição, não usou violência, usou a persuasão. Reuniões, exemplos, instrutores do alto para elevar o povo do antigo e do falso. Quando a ameaça veio, o perigo rondou, com firmeza agiu, a colônia protegeu, isolou o veneno, fechou o que era risco, mostrando que o amor também é justiceiro e preciso. Não é fraqueza, a mansidão do justo, quem ama de verdade também é robusto. Equilíbrio perfeito entre rigor e carinho, é assim que se governa com luz no caminho. Que educa, que espera, que orienta, que corrige com amor. Quando a hora se apresenta, após a grande luta veio a grande vitória. O povo reconheceu a trajetória. Seja na terra ou na espiritualidade, que os líderes aprendam esta grande verdade. Paciência, firmeza, diálogo e ação. Governar com amor é a maior elevação. E vamos agora à última ideia importante que nós extraímos do texto, do capítulo 9, que tem como título Problemas de Alimentação. Aqui, nós descobrimos que a simplicidade e a redução da materialidade elevam o coeficiente de espiritualidade coletiva.
Olhem só, que ideia interessante. Até vou repetir. A simplicidade e a redução da materialidade elevam o coeficiente de espiritualidade coletiva. Isso serve também para nossas cidades, nossos estados, nosso país e do mundo em geral. Porque a reforma feita pelo governador reduziu as expressões físicas e trouxe maior harmonia, produtividade e elevação. O que parecia impertinência do governador revelou-se uma bênção. E vamos compreender melhor isso. Esta é uma das mensagens mais poderosas do capítulo. O desapego material liberta. Na Terra, o consumismo, os excessos geram sofrimento no plano espiritual. O mesmo princípio se aplica aqui e lá. Então, o capítulo reforça o valor da sobriedade, da oração, do trabalho e do serviço como alimentos verdadeiros da alma, alinhando-se ao Evangelho e à doutrina espírita. Este capítulo é rico em lições sobre disciplina, transformação de hábitos e poder da perseverança em benefício do bem comum. Este capítulo é uma reflexão sobre os nossos próprios vícios de alimentação, não só física, mas mental e emocional. É importante lembrar que quando a gente pensa em alimentação, só pensa do corpo, mas tem alimentação mental e emocional, com os nossos pensamentos atraindo as nossas companhias espirituais. E vamos agora à música que trata desse tema. Menos matéria, mais luz havia. Na simplicidade o espírito vai voar. A grande reforma que parecia rigor trouxe paz e harmonia, elevação e amor. O que parecia impertinência do governador revelou-se bênção divina, sabedoria e favor. A colônia mais leve, mais pura e mais bela, venceu as ilusões da pesada matéria. Consumismo na terra gerado e vazio, excesso de posses prende o coração cativo. No mundo espiritual a lição é a mesma, desapego é a chave que abre a nova senda. Ora, trabalho e sério, estes são os verdadeiros alimentos da alma, pois que não são passageiros. Sobriedade, prece, humildade, gratidão eleva o ser inteiro à divina elevação. Quanto menos se apega, mais alto se sobe. Quanto menos se exige, mais a luz que absorve. A grande transformação começa no interior, reduzindo o apego, aumenta o esplendor. O nosso lar nos inspira a viver com singeleza, a buscar o essencial, a verdadeira riqueza. Desapego do supérfluo, abraçar o que é real. Simplicidade divina, o caminho para o ideal. Eu agradeço a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a você, e convido para estarmos juntos no próximo domingo com mais um Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá então.